Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, abramos nossas Bíblias, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Minha gratidão ao Senhor, pastor Mozaniel. Obrigado, pastor, pelo carinho, por essa oportunidade em estarmos juntos. A todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Minha esposa que me acompanha, amigos que me acompanham, pastor Isaac e pastor Claudio Nilson, vossas esposas, que Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 7, se podemos ler, digam amém. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Assentai-vos, por favor. Eu estive pensando sobre esse tema, e o Senhor veio trazendo algumas coisas, algumas lembranças, porções escriturísticas ao meu coração, e eu quero transmiti-las a vocês. Antes, quero apresentar o nosso material. Eu tenho alguns DVDs disponíveis aí na porta. O Isaac estará me auxiliando, o pastor Isaac. Temos o tema para fazer a diferença, não precisa ser indiferente. Tenho outro tema, quando o ribeiro seca. Tenho outro tema, não comemore. Tenho outro tema, pregamos numa escola bíblica para obreiros, unidade é mais do que estar junto. E tenho um livreto intitulado Casamento a 3, e tenho o último DVD, A Bênção de Estar Solteiro. Cada DVD custa R$10. Vou fazer uma promoção hoje de crente para crente. Tem tempo que eu não faço essa promoção. Um DVD é 10, 2 DVDs 15, 3 DVDs 20. O livro Casamento a 3, resultado de um seminário que pregamos para casais, R$5. E tenho também 3 livros, Salmos, Mensagens para o Mensageiro. Aqui são 50 salmos do 1 ao 50, todos comentados, explicados, com revelações que Deus me deu na sua palavra, no livro dos Salmos. E tem o volume 2, do 51 ao 100. Então aqui tem 100 mensagens para você pregar, para você ministrar, para você estudar, aumentar o seu conhecimento na palavra do Senhor. R$10 cada livro hoje. E tem também o lançamento, Segredos da Liderança de Paulo, também R$10 cada livro. A promoção é 10, 2 é 15, 3 é 20, é para DVD, tá? Tem uns crentes que é esperto. Oxe, mas o pastor não falou que era 3 por 20? DVD, tá bom? O livro, cada um é 10. E tem CD da Luana, que ela fica pegando. Cadê o CD? Está lá com o sonoplasta. CD da Luana, incluso o playback, R$10 também. É CD original, é crente. Não é mídia interativa. R$10 o CD da Luana, incluso o play. Cadê o relógio? O playback. Queridos, está aqui. Apocalipse 1, 7. Diz 2 verdades. A primeira verdade é que todo olho verá Cristo Jesus. A segunda verdade é que há uma divisão nesses olhares. O versículo 7 está falando sobre uma contemplação de juízo. Eu queria me ouvir mais aqui em cima, se possível,
por favor. Sobre uma contemplação, obrigado, top. Sobre uma contemplação de juízo. Quando a face do Senhor ser vista aqui no capítulo 7, vai ter lamentação. É o que está escrito no versículo 7. As tribos da terra se lamentarão ao enxergar a face de Jesus. Mas até que essa contemplação de juízo, de lamentação se efetue, temos algumas outras contemplações e a igreja experimentará uma contemplação maravilhosa. Se não vejamos à luz da Bíblia, Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, o lado esquerdo está me ouvindo, diz amém. Esse lado lá atrás não está ouvindo, está vendo? Psss, lado esquerdo aqui está me ouvindo, diz amém. Porque depois a mensagem está fluindo, aí vai ter gente que vai dizer, glória a Jesus, e não está entendendo nada, irmão. E Paulo diz que a gente tem que adorar com o espírito e com o entendimento. Conversa depois, eu não vou cansar vocês não, mais cansado está eu. Ainda vou cansar vocês que estudaram, trabalharam, não. No máximo 40 minutos a minha mensagem. Aleluia Jesus, né, irmão? Mensagem de 2 horas é difícil suportar. Mas a irmã está dando aleluia porque eu estou pedindo a atenção dos irmãos. Quem pode me ouvir, diga amém. Duas pessoas falarem ao mesmo tempo é antiética, é falta de educação. Aí eu me calo e tu fala. A gente discuta, conversar e depois eu falo. Pode ser ou não? Melhor eu pregar, né? Não, mas eu quero conversar, então por favor se retire. Mas Jesus quer falar na palavra. Quem pode me ouvir? Diga-me. Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, o Senhor vem no jardim. E a Bíblia diz que costumeiramente o Senhor passeava ali, o Senhor se encontrava ali. Ouviram a voz do Senhor soar no jardim. E a pergunta de Deus, parece que Deus precisa de uma informação, mas não é. É porque naquele dia Adão não está contemplando a face do Senhor. E o Senhor pergunta assim: Adão, onde estás? Deus não é conhecedor de todas as coisas? O próprio diabo disse isso na boca da serpente: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas a pergunta de Deus em Gênesis 3 não é para obter informação, é para obter confissão. A pergunta ali, onde estás, é: para onde você caiu? Por que você está em trevas? A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. O pecado cria uma barreira de trevas entre eu e Deus. Isaías 59, 2. Deus é luz. João disse na sua primeira epístola que quem vive na prática do pecado não viu a Deus, está em trevas, não conhece Deus. Então em Gênesis 3, Adão contemplava a face do Senhor na sua inocência, santidade, simplicidade. Mas depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. No capítulo de número 4, há um jeito de ainda se aproximar de Deus. Acredito que não era a mesma comunhão que havia dentro do jardim. Mas o capítulo 4 diz o seguinte: veio Caim e trouxe frutos da terra ao Senhor, e seu irmão Abel também trouxe dos primogênitos e da gordura do rebanho. Ele era pastor de ovelha. A Bíblia diz que Deus recebe Abel e sua oferta, rejeita Caim e sua oferta, sua adoração. Eu acho isso lindo, porque Deus não olha primeiro para a oferta, Deus olha para Abel. Deus não recebe primeiro a oferta, Deus não recebe primeiro a adoração, Deus recebe o adorador.
Caim percebeu que Deus não lhe recebeu. E a Bíblia diz que o semblante de Caim recaiu. Caim ficou irado no culto. Já viu aqueles crentes que qualquer coisinha fica com raivinha no culto? Caim ficou com raivinha no culto. Caim mostrou-se irascível no culto. E Deus perguntou: por que teu semblante caiu? Olha só, um Deus que a sua face estava sendo contemplada em adoração, contemplou a face do falso adorador. Por quê? Porque tem gente pensando que a aparência não tem nada a ver. E Deus está dizendo: olha, o teu jeito de adorar, eu olho como é que é a tua cara de adoração, sim. Tem gente que adora no culto assim, ó. Parece bezerro morrendo de tempestade de granizo. Irmão, coloca vida nesse amém. Coloca unção nesse glória a Deus. O Senhor contemplou o semblante de Caim. Está no culto, fica se encostando. Muitas igrejas que eu já preguei por aí, tem umas irmãzinhas nos interiores que gostam de usar óleo de amêndoa. Minha avó também usa. E a parede tudo manchada da cabeça das irmãs. Toma um banho gelado antes de vir para a igreja. Se exercita. E quando chegar aqui, canta com alegria. É por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o homem interior não se cansa, ele se renova a cada dia. Quantas vezes você já disse: hoje eu estou acabado, hoje eu estou acabada, mas quando chegou aqui, você conseguiu se renovar, você conseguiu adorar. O Senhor pergunta para Caim: por que teu semblante caiu, rapaz? É você que escolhe, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Aí a Bíblia diz então que Caim um dia olhou para o seu irmão e disse: vamos no campo? Bora no campo. Aí chegou lá no campo, matou o irmão. Quando ele matou o irmão, a Bíblia diz que o Senhor lhe perguntou: Caim, pois não, Senhor, onde está o seu irmão? Por acaso eu sou protetor de meu irmão, Senhor? Se eu fosse Deus, eu diria: sim, é protetor do irmão, sim. Aí, irmão, o Senhor diz assim: o sangue dele clama por mim, Caim. Aí Caim disse assim: minha maldade foi tão mal, eu fui tão maligno, foi tão pesada, que quem me encontrar vai me matar. Aí Deus disse assim: não, eu vou colocar uma marca em você, e essa marca é uma marca de proteção. Ninguém vai te matar, Caim, porque Deus tinha planos com Caim. Através da descendência de Caim veio a agropecuária, a indústria, e a música e muitas outras coisas. E Deus disse: eu vou te proteger. Mas o capítulo 4 diz assim, ó. E Caim se retirou da face do Senhor. Havia um local onde se encontravam com Deus na hora do culto, mas naquele dia, diz a palavra, Caim se retirou da face do Senhor e se tornou vagabundo. Ei, se eu não consigo olhar no rosto de Abel, se eu não consigo olhar na face do meu irmão, eu não estou preparado para ver a face de Deus. Não estou. Tem muita gente que quer ver a glória, tem muita gente que quer ver o poder, tem muita gente que quer o óleo, mas o Salmo 33 diz que antes que o óleo desça, tem que ter união entre os irmãos. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 6 que os serafins estão diante dele, vendo a face dele. Só que a Bíblia diz que os serafins olham uns para os outros, cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu estou preparado para ter intimidade com a face de Deus, se eu consigo olhar na tua cara. Será que tu está me entendendo ou está fingindo? Porque tem crente que finge que não está entendendo. Eu não vou com a cara daquela irmã, não fui com a cara desse pastor, não fui com
a cara desse pregador. Não foi, nem veio, nem vai, meu irmão. Tem que me suportar, eu tenho que te suportar, eu tenho que te aceitar com suas fraquezas, do jeito que você é, orando para que Deus te aperfeiçoe. Mas eu tenho que ter capacidade de olhar na sua face. Como Caim não podia mais olhar na face do irmão, saiu da presença do Senhor. Adão estava diante da face do Senhor, Caim estava diante da face do Senhor. Caminhando ainda no capítulo 32 do livro do Gênesis, falamos do 3, falamos do 4, chegamos no 32. A Bíblia diz que Jacó vai passando a sua família inteira, e de repente, irmão, ele sente aquele negócio que a gente sente às vezes, um arrepio, uma vontade de chorar. É quando a gente sente que tem alguém do céu perto do lugar. Jacó está atravessando, aí Jacó diz assim: tem alguém do céu por aqui. Aí olhou para a família e disse: passem sozinhos, eu estou sentindo alguém do céu aqui, eu quero agarrar esse negócio que eu estou sentindo. Porque a Bíblia diz que sempre por onde Jacó passava tinha acampamento de anjos. Então ele viu o acampamento dos anjos, promessa do capítulo 28, da parte de Deus: eu vou te guardar. Mas agora, irmão, ele sentiu uma presença muito forte. Ele viu que ali estava alguém além de um ser, além de ser anjo. E ele voltou. Quando ele voltou, a Bíblia diz que um ser celestial, Deus em forma teofânica. O que é isso? Deus de um modo que o homem pode suportar. A Bíblia diz que eles lutaram, ou seja, o Senhor estava dizendo: você lutou no ventre de sua mãe com seu irmão Esaú. Depois você lutou com o sogrão. Agora, se tu é bom de luta, tu vai lutar é comigo. Deus trava ali com Jacó, e Jacó disse: eu não te largo não, porque eu senti tua presença. Sei que tu é o abençoador. Na casa de papai eu quis uma bênção, mas a bênção que papai me deu, eu saí de lá fugido, eu saí de lá magoado, e agora eu estou fugindo de meu irmão. E enquanto tu não me abençoares, eu não vou te largar. Eu já tive a bênção de papai, agora eu quero é a tua. Aleluia. O Senhor olhou para ele em forma teofânica. Oséias disse que enquanto Jacó lutava com o Senhor, Oséias, depois de Daniel, diz que ele chorou a noite inteira. Era clamando, agarrando e chorando, lutando e chorando. Não solto não, me solta, solto não. Sabe aquele me solta, dizendo assim: não me solte. Quem é casado está entendendo? A esposa diz: me solta, amor. Sabe aquele namoro sem vergonha, quando a menina diz aqui não, e está dizendo beija mais? É como aquela indireta de Deus, sabe? Me solta, mas segura, rapaz, quero ver até onde você vai. E de repente a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão e tocou. Deus fez o quê? Tocou na coxa. Aí ele aqui, ó, prac. Mas ele disse: eu não largo. Machucou aqui, eu tenho força aqui em cima. Agarrou com mais força. Aí o anjo, Deus em forma teofânica, pergunta para ele: qual é o teu? Ai, irmão, Deus não pode projetar seu futuro enquanto você não deixar Ele tratar o seu passado. Quando o Senhor pergunta qual é o teu nome, Deus não está tocando na imaginação dele para ele para o futuro. Deus está tocando na memória para ele no passado. Por quê? Porque quando ele estava diante do pai enganando o irmão, o pai perguntou: qual é teu nome? E para o pai ele disse: meu nome é Esaú, me abençoa logo. Mentiu para o pai. Agora Deus vai fazer a mesma pergunta que o pai fez: qual é o teu nome? Se tu quer ser abençoado, fala a verdade. Se tu quer ver minha face, abre a boca e assume quem você é. Irmão, tu não conhecerás quem é Deus de verdade enquanto você não entender quem você é de verdade.
Para com essa máscara de que você é santo. Se você vive na prática do pecado, se vive na prática do pecado, você não precisa de perdão, precisa de libertação. Vai chorar, vai jejuar, vai congregar, vai ler Bíblia. O cabra tem que se assumir. Qual é teu nome? Ele diz: menti para papai, mas não minto para Deus não. Eu sou Jacó. Ele teve 3 nomes. Primeiro nome biológico, o nome que os pais deram, Jacó. Ele teve um segundo nome, o nome que ele se deu, Esaú. E agora ele tem um terceiro nome, é Deus quem vai dar. Até ontem você foi Jacó, mas a partir de agora é Israel, príncipe de Deus. Israel significa governado por Deus, mas príncipe de Deus, alguém que governa com Deus. Deus está deixando, Deus está descendo ao nível de Jacó, porque Deus é assim, irmão. Ele desce ao nosso nível para nos elevar ao nível dele. Deus desce ao nível de Jacó, como? Forma teofânica. Deus está em uma forma que Jacó suporte ver sua face. Aí, irmão, quando o Senhor mudou o nome dele, ele disse: era disso que eu precisava, mudança de nome. Só que agora ele está mancando. Psst, olha para cá. Agora ele está mancando. Aí ele vai sair do val, não é vale, é val. Vale é seco, val tem lama, barro. A luta foi mais difícil ainda, que era no barro. Todo meladinho o bichinho, mancando. Aí de repente eu imagino alguém dizendo: papai, tu tá andando torto. Tô não, e agora que eu tô andando certo. Tem gente que tá voando, irmão, tem crente que pega esse negócio logo. Por quê? Porque eu era Jacó, agora eu sou Israel. Eu mentia, minto mais não. Aí, a Bíblia diz o quê? Vamos para o tema, vê a face do Senhor. A Bíblia diz que ele erigiu um altar e disse: o nome desse lugar agora é Peniel. Por que, papai? Por que, marido? Por que, chefe? Vi Deus face a face. Oh, aleluia. Se você disser que encontrou Deus e vive na mesma vida, tu encontrou Deus dete. Irmão, eu tive um encontro com a presença. E aí é o que eu caí. E aí que depois eu falei labalaias. E aí que eu me arrepiei todo. Vive na mentira, no adultério, na prostituição, na fornicação, falando mal da vida dos outros. Tu não encontrou Deus não. Encontrou não. Encontro com Deus muda a vida do homem. Vi Deus face a face, porém forma teofânica. Ninguém suporta vê-lo claramente. Então Adão via a face, Caim esteve diante da face. Jacó com Deus de forma teofânica, teve um encontro com Deus face a face. Só que tudo aquilo era promessa. Tudo aquilo era um vislumbre. Sabe um docinho? Só um pouquinho me tira da boca. Gostinho de quero mais. Era o Senhor dizendo: ainda falta a essência. O que vocês estão sentindo aqui de relance, o meu projeto é dar para vocês por toda a eternidade. Aleluia. E isso começa a se cumprir em uma pessoa. Ver Deus face a face se cumpre por completo em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que havia um ancião, um velho chamado Simeão. Sabe o que a Bíblia diz? Escute isso aqui, escute isso aqui. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e todo dia estava no templo aguardando a salvação de Israel. Sim, a consolação de Israel. Mas um dia ele estava em casa e o Espírito Santo disse assim: vai para a igreja. Aí ele foi para o templo. Chegou a hora de ir embora, o Espírito Santo disse: espera mais um pouquinho. De repente entra uma mulher e um homem com o neném nos braços. O senhor é Simeão? Sim.
o senhor poderia apresentar meu filho? Simeão já começou a sentir o negócio que Jacó estava sentindo. Aí Simeão diz: deixa eu pegar nos meus braços. Olha que coisa linda, para cumprir a promessa, ele grande se fez pequeno. Para cumprir a promessa, ele criador se faz criatura. Para cumprir a promessa, aquele que muda as estrelas de lugar está segurando os dedos de uma mãe. Aí Simeão pega aquela criança nos braços. Um menino se nos deu, e um filho vos nasceu. O principado, o governo está sobre os seus ombros. Era desse menino que Isaías estava profetizando no capítulo 9. Era daquela mulher que Isaías estava profetizando no capítulo 7. E Simeão olha, quando olha na face da criança. Eu vou repetir que isso aqui é para quem lê Bíblia. Quando Simeão olha no rosto, na face do bebê, Simeão viu muito mais do que o rosto de um bebê. Simeão, vou repetir, viu muito mais que o rosto de um bebê, pastor Claudenilson. Simeão com a criança no colo, o pastor sabe disso. Os obreiros sabem que ele é Bíblia, sabe. Simeão com o bebê no colo diz: Deus, agora eu posso morrer, porque meus olhos já contemplaram a salvação de Israel. Aleluia! Eu já vi a face dele. Aleluia. Quem tem essa esperança? Eu vou repetir a pergunta: quem tem essa esperança? Deus pode me levar, morte pode vir. Por quê? Porque eu queria ver o que eu queria ver, o rosto que eu queria enxergar. Eu já enxerguei. Ali estava começando a promessa. Que promessa? De que veríamos Deus face a face. Deus sendo visto face a face. Isso é lindo. Toda criança quer ser homem. Todo homem quis ser rei. Todo rei quis ser imperador. Todo imperador quis ser Deus. Só Deus quis ser criança. E ele cresce. Vai cumprir sua chamada. Vai cumprir seu ministério. Porque Adão foi feito grande. Primeira tentação caiu. Cuidado, você que quer crescer muito rápido. Tem obreiro que já quer ser feito grande. Adão foi feito grande. Primeira tentação caiu. Jesus é pequeno. Vai crescendo, crescendo. Venceu todas as tentações. Mateus 17. Os discípulos estão olhando e dizendo: é o rosto comum, é alguém comum, é alguém como nós. Aí Mateus 17, Jesus disse assim: vem no monte comigo. Quem? Pedro, Tiago e João. Porque para ouvir a voz dele pode ser muitos, mas para ver a face dele é para poucos. Vem 3 comigo, Pedro, Tiago e João. Onde? Bora ali no monte. Olha para cá, estou encerrando. Quando chegaram no monte, Jesus disse assim, eu imagino, o texto não diz, mas eu posso imaginar, por causa do significado de uma palavra. Jesus olhou e disse: eu vou mostrar para vocês que esse corpo aqui, essa caixa de pele, é só uma capa. Eu vou mostrar para vocês, pela minha face, o que eu sou por dentro. É por isso que a Bíblia diz que o véu do seu corpo foi rasgado, porque aquele corpo era um véu que escondia a essência, Cristo, o resplendor da glória de Deus. Aquele corpo era um véu que ocultava o Deus glorificado que estava ali dentro. Ali dentro, Colossenses capítulo 1, ele é o resplendor da glória de Deus. Aí ele olhou para os discípulos e disse assim: eu vou me transfigurar. Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Aí de repente, imagina os discípulos lá de joelho,
orando, porque eles foram orar. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que de repente, transfigurar é mostrar o que é. Me ajuda, gente. Transfigurar é mostrar o que é. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? As vestes de Jesus começaram a ficar tão brancas, resplandecentes. Estou falando das vestes, mas o tema é sobre a face. Todo olho verá seu rosto, a sua face. Sabe o que a Bíblia diz? Que o seu rosto brilhava como o sol. Naquele momento eles enterram a cara no chão. De repente desce Moisés e Elias. Aí Pedro disse assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. De repente uma nuvem do céu desceu, cercou só Jesus. Moisés e Elias vazaram, ficou só Jesus. E ouviu-se uma voz do meio da nuvem: esse aqui é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Os discípulos viram Cristo exteriormente como uma prova do que ele era por dentro. Por que viram sua face, seu rosto brilhando como o sol? Aquilo ali é simbólico. Irmão, eu fico pensando, quando a Bíblia relata o rosto de Cristo como o sol sustenta o planeta em suas órbitas. Jesus também, assim ele nos sustenta. O sol, ninguém dá direção ao sol, pelo contrário, todos são guiados pela luz do sol. Ver a face de Cristo biblicamente como o sol é entender que Cristo a gente não o governa, é Ele quem nos dá direção, é Ele quem nos guia. O sol tem o seu nascimento e seu ocaso. O sol se apresenta e se esconde. Assim é contemplar a face de Cristo. Tem momentos que ele se revela, tem momentos que ele faz ao ponto de nos empolgar, mas tem momentos que ele se esconde. Só que mesmo o sol não brilhando, você sabe que ele existe, você sabe que ele está lá. O que eu acho lindo é o crente que tem essa experiência com Jesus. É que mesmo que Deus não esteja fazendo um milagre, mesmo que não esteja visível a promessa que você espera, você sabe que Ele vela por você. Você sabe que a promessa está de pé. Viram a face do Senhor brilhando como o sol. Só que é o seguinte: Jesus havia acabado de dizer: alguns de vocês não morrerão sem verem a minha glória. Tiago e Pedro viram ali no monte, e João viu ali no monte e viu mais ainda no Apocalipse capítulo 1. Mas antes de chegar na experiência que João nos prometeu no Apocalipse capítulo 1 e outro capítulo, eu quero ler para você. Você não precisa abrir sua Bíblia, só me escuta, por favor. A face de Cristo que será contemplada para os crentes. Eu disse no início da mensagem que o versículo 7 do Apocalipse 1 é dividido em 2 partes. Tem o olhar dos santos, tem o olhar dos salvos, mas será uma contemplação de juízo para os ímpios. O capítulo de número 1, aleluia, isso aqui me entristece e me alegra ao mesmo tempo. Da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 7 a seguir, diz assim: vós que estão sendo atribulados, descanso é a promessa de Deus, quando o Senhor se manifestar desde os céus, olha a vinda dele, com os anjos do seu poder,
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece a Deus, escuta, quem não conhece a Deus e não obedece o evangelho, é um tipo de gente que está virando as costas para Jesus. É um tipo de gente que está dizendo: eu não quero a esperança de ver tua face, eu não quero te contemplar. Esse tipo de gente que não quer hoje alimentar a esperança de ver a face do Senhor, será obrigada a ver a face do Senhor, conforme diz o versículo de número 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Paulo, falando do juízo final, está deixando claro que o último rosto que os ímpios verão vai ser a face de Cristo no grande trono branco. E aquele rosto que eles não quiseram ver, aquele com o qual eles não quiseram ter comunhão, a sua face como labareda de fogo e juízo, será a última face que eles verão, ainda diante da igreja, porque a igreja estará no juízo final como testemunha, não para ser julgada. Verão a face do Senhor, serão lançados no lago de fogo, depois da face do Senhor. Irmão, ainda não estamos falando de Apocalipse 1:7. Eu vou te explicar Apocalipse 1:7. Porém, eu disse que os ímpios verão a face do Senhor. Será uma contemplação de juízo. Vou repetir para vocês repetirem após mim: contemplação de juízo. 1, 2, 3. Vendo a face do Senhor e sendo arrastados para o lago de fogo. Irmão, juntamente com Satanás e seus anjos, enquanto estão vendo a face do Senhor, o juízo decretado sobre eles. Mas tu está preparado para dar glória a Deus? Essa foi a parte que me entristeceu. Agora vem a parte que me alegra, porque o versículo 9 diz que eles padecerão eterna perdição, olhando para a face do Senhor. Mas o versículo 10 diz: ele vem para ser glorificado nos seus santos e por eles ser admirado. Aleluia! Tem gente que não se alegra com isso, mas olha a diferença, pelo amor de Deus. Os ímpios, quem vira as costas para Jesus, quem se desvia e não volta, quem vive na prática do pecado, no juízo final, verá a face do Senhor e serão lançados no lago de fogo. E enquanto os ímpios estão indo para o lago de fogo, olhando para a face dele, tentando pedir perdão, mas não tem mais jeito, o versículo 10 diz que os santos estão olhando para Jesus e dizendo: como ele é lindo, como ele é glorioso, como ele é maravilhoso, admirando a sua face. Oh, meu Deus. Os ímpios vão para a perdição, mas a igreja vai admirar o rosto dele. Tu imagina João escrevendo com admiração o que ele viu? Tu imagina João escrevendo com admiração o que ele viu? O seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos são como chamas de fogo, o som da sua voz é como voz de muitas águas. Aí João diz: eu não suportei, eu tive que me prostrar para adorar. É lindo demais. Eu não te convenci com esse versículo aqui? Eu vou dar mais um para ver se tu dá glória. Eu vou dar mais um.
só para ver se tu lembra qual é a tua esperança. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aleluia! Que coisa linda! Eu sei que essa mensagem não empolga, essa mensagem não te promete bênçãos terrenais, porque Jesus não morreu para te enriquecer, Jesus não morreu para te dar casarão nem carro novo, Ele morreu para te levar para o céu, Ele morreu para te dar vida eterna e te livrar do inferno. Aleluia! O veremos como Ele é. Eu já vi alguém dizer, chegar no céu, quero ver Davi. Eu também quero ver Davi tocando harpa. Alguém já disse, chegar no céu, eu quero ver Abraão. Eu também quero. Alguém já disse, eu chegar no céu, quero ver Daniel. Eu também quero ver Daniel. E veio perguntar, Daniel, tu dormiu ou tu orou naquela cova, Daniel? Porque tem pregador que diz que tu dormiu, tem pregador que diz que tu orou, tem música que diz que tu dormiu, tem música que diz que tu orou. Eu imagino, Daniel, que tu orou. Mas o que pra nós aqui tu orou? Chegar no céu, quero ver Paulo. Ei, Paulo, eu amo Paulo. Aí vou chamar Paulo e Silas Malafaia. Faz um debate aí pra eu ver quem dos dois é melhor. É claro que Paulo ganha, né, irmão? Aleluia! Se eu ver Salomão no céu e Sansão, eu vou dizer verdadeiramente, Jesus é misericordioso. Para vocês dois estarem aqui, tudo isso vai ser bom. Só que imagina como é ver a face de quem nunca pecou, como é ver a face de quem nunca mentiu, como é ver a face da santidade. Ah, meu Deus do céu! Aleluia! Aleluia! Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Levante a mão, porque bem cedo Jesus veio. Ele vem. Oh, glória! Oh, glória! Só que com a gente, pastor, vai ser mais maravilhoso, porque em Gênesis 3, Adão via, mas continuou do mesmo jeito. Caim viu, mas continuou com o mesmo corpo. Simeão viu, mas continuou com o mesmo corpo. E 1 João 3,2 te diz que quando a gente enxergar Jesus, a gente vai se tornar igualzinho a Ele, rapaz. A glória do corpo dele estará no nosso. Oh, glória! Só que os judeus dizem que ele não veio. Os judeus gritavam pela sua crucificação. Os judeus estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Sabe o que eles estavam dizendo? Traspassa as mãos dele, traspassem os pés deles, os pés dele. Era isso que os judeus estavam dizendo. É por isso que João diz assim, ó, ele virá, e até aqueles que o traspassaram vão enxergá-lo. Como que se dará isso? Como que se dará isso? Eu vou resumir, preciso de sua atenção. Olha para cá, a trombeta toca.
a igreja sobe. Quando a igreja sobe, será 7 anos, 3 anos e meio, recebendo o galardão no tribunal de Cristo. E depois 3 anos e meio, participando das bodas do Cordeiro, conhecendo Paulo, João, Mateus, esse povo tudinho que eu falei aqui. As bodas do Cordeiro, cantando, vendo as maravilhas do céu, o maravilhoso encontro com o Salvador. Porque o primeiro encontro da igreja com Jesus no céu vai ser para julgamento das obras e galardão das obras. Já está salvo, só que será as obras recompensas, isso no céu. E as bodas do Cordeiro, e aqui embaixo 3 anos e meio, uma falsa paz, tranquilidade. Por quê? Porque o anticristo virá, vai pegar meu dinheiro, teu dinheiro, minha casa, tua casa, a casa dos pastores tudinho, dos crentes tudinho, vai sobrar dinheiro no mundo inteiro, irmão. Para ele dar uma organizada, crise não vai ter. O inglês vai ser muito mais divulgado do que é hoje. É uma língua só, uma só moeda, uma só religião, que já estão tentando fazer isso no Brasil, ecumenismo, e a igreja está dizendo não, isso é projeto do anticristo, uma só língua. Estude inglês se tu quiser, mas saiba que por trás disso, de uma só língua mundialmente, é a base para o projeto do anticristo, Torre de Babel. Sim, uma só língua, uma só moeda, uma só religião, um só governo, e o povo vai dizer é paz. Israel, os judeus, eles vivem em guerra por causa de território. Ele vai fazer uma aliança com eles, diz Daniel e Paulo, e ele dirá, não terá mais guerra, a terra é de vocês. Ele vai fazer uma divisão tão perfeita, melhor do que Josué na divisão das tribos ainda ficou devendo. Ele vai fazer uma divisão tão perfeita, que cada um vai ter a tua, e ninguém vai ficar mais brigando, essas bombas, essas guerras, vai ter paz. Sabe o que é que os judeus dirão? Ele é o Messias, vamos assinar com ele, vamos fazer aliança com ele. Esse povo que mandou traspassar Jesus, não acreditam que Jesus é o Messias, vão dizer que o anticristo é o Messias. Porém, só 3 anos e meio depois, ele vai querer romper a aliança. Como que ele vai querer romper a aliança? Não, Israel vai querer romper a aliança. Por quê? Porque o anticristo vai querer colocar sua imagem lá no meio dos judeus, em Jerusalém. E se tem uma coisa que judeu não é idólatra, porque sofreu demais com idolatria. O Israel começava a idolatrar, Deus mandava para o cativeiro. Israel começava a idolatrar, Deus mandava para o cativeiro. Nunca mais. Se tem uma coisa que foi extirpada deles, foi a idolatria. Quando o anticristo quiser ser adorado, aí os judeus vão entender, não é ele não é o Messias. Aí a Bíblia diz então que haverá uma grande perseguição contra os judeus mais uma vez. Ele vai se unir, o anticristo vai chamar todas as nações para destruir Israel. Vai ter nação que não vai concordar, outras nações vão concordar, e aí vão trazer suas armas, suas bombas, seus tanques de guerra, seus exércitos. Para quê, igreja? Tudo para destruir quem? Israel. Mas nesse momento a Bíblia diz que o povo de Israel vai olhar para o céu e vai clamar. O povo de Israel vai olhar para o céu e vai pedir perdão. O povo de Israel vai clamar, ó Messias. Quando eles começarem a clamar e se arrependerem, e aí o que vai acontecer? Se tem guerra, Rede Globo filmando, Record, Band News, todas as emissoras estarão filmando. É por isso, eu sei que Jesus está no céu com corpo humano, glorificado. Ele vai descer nas nuvens, todo olho verá. Aí vocês perguntam, como que todo olho o verá? Um homem descendo nas nuvens. É porque todas as câmeras estarão voltadas para Israel. Todo mundo está noticiando a destruição de Israel. Eu fui pregar na Europa 2 vezes. Pensa em jornal chato, é o jornal europeu. Só fala de política, euro, dólar, franco. E o que mais eles falam? Destruição de Israel. Odeiam o povo judeu. Vem desde Roma. É o plano perfeito deles. Quando todo mundo estiver filmando Israel, porque Israel não vai aceitar mais o governo idolátrico do anticristo. Quando todas as bombas e câmeras estiverem apontadas, olha só, todo olho vendo, porque todo mundo está filmando. Aí se cumpre Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto
eis um cavalo branco, e o que se assenta sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. O seu cavaleiro tem olhos como chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas e um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, não é sangue dele, sangue das nações que ele vai esmagar, porque vão tentar destruir Israel. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha a igreja no versículo 14. Ele estava acompanhado com os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada aguda, para com ela ferir as nações. Que nações são essas? As que estiverem cercando Israel para destruí-la. É por isso que o capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó: as nações da terra se lamentarão diante dele. Todo olho o verá, até aqueles que os traspassaram. Quando Israel vê o céu se abrindo, o cavalo branco descendo, ei, olha só, sai de sua boca uma espada aguda para destruir as nações. Irmão, Jesus no cavalo branco, olhando para as nações assim, ó, e tudo sendo destruído, todos os exércitos sendo destruídos, Israel dizendo: só o Senhor é Deus. Israel reconhecendo que ele verdadeiramente é o Messias. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Vai se cumprir essa promessa.